Zhang Xiao entrou em um jogo chamado Rei do Inferno. Após um ataque ele renasceu em outro corpo. A partir daí ele atingiu o auge da sua vida. Além de derrubar a conspiração do inferno sozinho, ele quer conquistar todas as garotas. A história começa com jogadores entusiasticamente imersos em um jogo. Ninguém poderia imaginar que o futuro que todos sonhavam se tornaria realidade com tanta facilidade. Tudo começou quando surgiu um jogo virtual totalmente imersivo que não requer controle manual. Qualquer pessoa pode obter um capacete de jogo sem deixar seus detalhes de contato no site oficial. Não é apenas um capacete, mas também algo como uma chave que abre o portão para um outro mundo. E este outro mundo começou a ser chamado de Jogo do Inferno. De repente ocorreram explosões brilhantes a cerca de 1 quilômetro de distância da vila de novatos, o que deixou para trás muita fumaça espessa. Depois de um tempo, quando a fumaça começou a se dissipar gradualmente, um jovem com uma espada de madeira saiu. Ele franziu a testa e disse que era estranho porque as armas encontradas na aldeia de noviços acabaram valendo a pena. Imediatamente um sistema apareceu com informações sobre este jovem chamado Zhang Xiao. Nosso protagonista tinha a categoria de espadachim no 3º nível, assim como um ataque igual a 165 e uma defesa igual a 155. A velocidade de Zhang era 10 e a proteção mágica era de apenas 3. Além de tudo isso, o protagonista teve 1% de dano crítico. Em seguida, outro sinal brilhante do sistema apareceu, onde relatou que a arma chamada Espada de Fogo tem uma característica de dano de fogo e um ataque de 7 unidades. No entanto, a Espada de Fogo não poderia ser aumentada. De repente, um pequeno espírito verde apareceu diante dos olhos de Zhang. Ele repetia as palavras sobre o espírito da pobreza. Ele repetia em sua voz cansada sem parar. O protagonista já começou a ficar estressado ouvindo estas palavras sobre o espírito da pobreza. Um segundo depois o cara jogou um feitiço em sua espada. O sistema escuro também notou que nesse item o feitiço de aprimoramento tem uma característica. O feitiço fortalece armaduras e armas de fogo em 10% e não pode ser reutilizado. O protagonista teve sua espada de fogo completamente coberta de chamas brilhantes. Então o jovem pulou e atacou aquele espírito mendigo cansado. Ele gritou como algum monstro. Como um ousa zombar de um jogador tão experiente como ele? O espírito congelou de susto e encheu os olhos de horror. Então lentamente começou a ser coberto de fogo. O protagonista desferiu vários golpes nesse pequeno monstro, chegando a cortar seus membros. Alguns instantes depois o bicho foi realmente desaparecendo e disse que não queria zoar o garoto. Enquanto os pontos de experiência de Zhang subiram de 120 para 130 e 200, o jovem olhou para o espírito de pobreza chorando e desaparecendo. O espírito da pobreza é um dos tipos únicos de espíritos que aparece no primeiro andar do Rei do Inferno. Esses espíritos de pobreza são raros, mas depois de eliminá-los você pode receber até 500 moedas de ouro e cristais raros de precipitação também podem cair. Olhando para as moedas de ouro e o cristal roxo brilhante que apareceu, Zhang viu uma placa com uma notificação do sistema na frente de seus olhos. Esta notificação do sistema informou ao protagonista que o número de deuses da pobreza que ele havia eliminado já tinha chegado a 20. Depois disso o sistema parabenizou Zhang pela conquista do título de ridiculamente pobre. O sistema também alertou que graças a esse título um efeito especial apareceu, que era depois de eliminar o espírito da pobreza. Zhang perderia de 1 a 5 moedas de ouro aleatoriamente. O protagonista, depois de ler todas essas informações no sistema, ficou azul de horror. Ele xingou tudo ao seu redor imaginando que tipo de título era esse. De repente um enorme tornado de fogo atacou Zhang, que esbugalhou seus olhos em choque. O garoto amaldiçoou novamente, mas desta vez de choque, e depois se perguntou que tipo de homem mau estava fazendo um ataque furtivo. Os pontos de saúde do prota neste momento caíram de 435 para 375. Depois de perder até 60 pontos de saúde, o protagonista agarrou seu ombro ferido com a mão e tentou pegar seu cristal. Neste momento 5 silhuetas escuras com olhos vermelhos brilhantes apareceram nos arbustos, que notaram que o recém-chegado Zhang parecia ter conseguido uma boa captura. Um deles perguntou sobre a ametista e em seguida anunciou que finalmente seria capaz de elevar o nível de seu arco. O próximo jogador perguntou a Zhang se o jovem ousava seriamente deixar a vila de novatos com tal equipamento. Depois disso o protagonista rapidamente recolheu um grande punhado de moedas de ouro em um saco e em seguida pegou o cristal roxo e começou a abraçá-lo.
Pensando para si mesmo que o feitiço de aprimoramento do fogo havia lhe custado até 50 moedas de ouro, ele agradeceu por pelo menos obter uma ametista mais valiosa. An pensou que isso poderia ser considerado como renda e ele acreditava que cortar esse monstro raro era a melhor solução. Sentindo o movimento por trás, o jovem de repente se virou e congelou em choque porque havia 5 jogadores atrás dele que eram claramente hostis. Todo mundo era um jogador forte. Tinha um com o apelido de Jovem Mestre que está armado com um enorme arco e flechas. Um pouco à frente estava um Severo com seu machado. À frente de todos estava um jogador com o apelido de líder do time. O líder sorriu e disse ao companheiro de equipe: para não ser exigente porque a carne de mosca ainda é considerada carne. Além disso, o líder de equipe disse que quanto mais jogadores estúpidos melhor. O da espada riu e relatou que ele subiu para o nível 10 em apenas alguns dias. Mas talvez ele ache mais interessante eliminar jogador do que caçar monstros. Zhou olhou para esses jogadores com cuidado e xingou a si mesmo quando percebeu que eram jogadores assassinos. No mesmo segundo um sinal vermelho apareceu com uma notificação do sistema, dizendo que exceto para aldeias novas e áreas urbanas, o modo da batalha será habilitado entre jogadores por padrão. Geralmente jogadores com nome vermelho referem-se a jogadores assassinos que frequentemente caçam outros jogadores no jogo para saquear moedas de ouro e equipamentos. O jogador com o apelido de Jindash cerrou alegremente os punhos e informou aos companheiros que a cabeça de Zan pertence a ele. O líder da equipe voltou a sorrir e informou a Jin que ninguém tiraria Zan dele se eles dividissem todo o ouro, enquanto estavam conversando um com o outro. O protagonista gritou agudamente a pergunta se esses caras realmente queriam arrancar sua cabeça, e então gritou as palavras que este item não é qualificado o suficiente para isso. No mesmo momento ele jogou uma bomba de fumaça que imediatamente cobriu tudo com fumaça espessa. Um jogador gritou perguntando ao jovem se ele realmente havia gasto 100 moedas de ouro para comprar fumaça. Nesse momento o protagonista saiu fugindo com um saco de moedas de ouro e um cristal roxo. Ele sorriu e pensou que felizmente tinha um plano brilhante porque comprou essa coisa que salvou sua vida. No entanto, de repente alguém o atacou. Percebendo o líquido vermelho em suas roupas, o protagonista estava coberto de gotas de suor frio. Com dor ele imediatamente perdeu 200 pontos de saúde. Limpando o líquido vermelho de suas roupas, Zan viu uma notificação do sistema. De 435 pontos de saúde ele tinha apenas 170. O jovem se vira e vê um jogador sorridente que estava puxando a corda de sua flecha novamente. An imediatamente viu a notificação do sistema de que se tratava de uma habilidade especial chamada Era do Coração. Cuspindo o líquido vermelho de sua boca, o jovem ficou muito bravo notando que o atirador já havia desbloqueado sua habilidade especial, então não foi surpreendente. Zan caiu no chão pingando líquido vermelho. Um assassino veio até ele dizendo que o rapaz já estava fraco e vai partir muito em breve. Espalhando um sorriso muito assustador e piscando luz vermelha com seus olhos brilhantes, Jin saiu rindo e balançando seu machado. Ele começou a gritar que pegaria todas as moedas. Nesse momento Jin acertou o protagonista nas costas com sua arma assustadora. Ele foi deixado deitado no chão e pingando líquido vermelhos. An ficou pensando que alguns dias de trabalho duro haviam sido desperdiçados. Ele prometeu a si mesmo que cortaria as gargantas desses bandidos quando ficasse mais forte. O garoto certamente sentia fortes dores e percebeu que a experiência desse jogo é realmente poderosa. Se você for machucado nesse jogo, seu corpo na realidade vai sentir. O protagonista estava perdendo a consciência e começou a presumir que depois do fim o jogador deve ficar offline por 1 hora, e acredita reservadamente que isso poderia ser uma punição ou talvez até uma medida cautelar, já que partir 2 vezes seguidas o jogador poderia enlouquecer. Depois disso ele começou a pensar que precisava descansar um pouco e comer algo. O protagonista lembrou que ainda tinha alguns macarrão de ontem e ele também precisava lavar a roupa de cama. De repente o protagonista ouviu vozes femininas o chamando de Sua Alteza. Abrindo lentamente os olhos ele viu 2 lindas garotas que estavam falando sobre como ele tinha finalmente acordado. O cara, abrindo completamente os olhos, viu como a garota de óculos sorriu docemente e se dirigiu a ele como um cavalheiro. Notando que ele havia acordado, a garota mascarada levantou levemente as sobrancelhas e relatou que Zan estava dormindo há muito tempo. Vendo essas belezas tão de perto, o jovem abriu
A boca em choque encheu os olhos completamente sem saber o que estava acontecendo. A menina de óculos sorriu docemente e anunciou que traria um espelho. Nesse momento o jovem viu mais duas meninas muito bonitas que estavam dando massagem nos seus pés. Ele ficou vermelho de vergonha sem entender o que estava acontecendo. Até se perguntou onde estava a casinha miserável que ele tinha alugado. O jovem também estava interessado em que tipo de lugar estava e quem eram essas meninas. Neste momento uma garota com óculos segurou um espelho até Zan e perguntou ao jovem se ele estava feliz com o penteado que ela havia feito, depois de examinar seus cabelos loiros e a máscara com chifres. O protagonista imediatamente gritou alto em choque e então começou a perguntar como ele veio parar aqui. Aquelas belas moças imediatamente caíram de joelhos informando que aquele era seu palácio. A menina de óculos disse com uma voz trêmula que se o garoto não gostar de seu estilo, então ela poderia fazer outro penteado. Depois de ouvir as meninas, Zan perguntou em choque sobre o palácio. Ele coçou o queixo pensativamente e se perguntou se isso significava que o jovem não tinha saído do jogo, mas tinha sido transferido para outro lugar. A garota com óculos ficou de joelhos bem aos seus pés e em uma voz trêmula se dirigiu a Zan como Sua Alteza o Rei do Inferno, pedindo para não ficar com raiva e dizendo que a culpa era dela. A menina pede para puni-la. O protagonista ficou em choque e perguntou em voz incerta se aquela garota o havia chamado de Rei Yama. Ele perguntou se era realmente o chefe. O protagonista ficou muito feliz e questionou se isso significa que agora ele pode pelo menos mover montanhas e geralmente fazer o que quiser. Zan foi até aquela menina e se agachou acariciando os lábios da menina. Levantando o queixo da menina, ele a forçou a olhar diretamente nos olhos dele, e disse que ele estava ordenando que ela tirasse uma peça. O protagonista riu pensando que estava esperando por este dia há muito tempo. Ele imediatamente perguntou aos desenvolvedores deste jogo que eles realmente acham que os jogadores anseiam por dispositivos imersivos apenas para jogar. Zan concluiu que se tudo parecia tão real, isso significa que haverá outros sentimentos também. Repentinamente alguém o chamou se dirigindo a ele como Sua Alteza. Zan congelou e se virou de surpresa. Ele foi abordado por outra bela garota que lhe informou que os imperadores espirituais dos 4 cantos do mundo tinham vindo. Depois disso a bela moça anunciou que os imperadores espirituais do norte desejam transmitir a Sua Majestade o Rei Yama um relatório de dados sobre o jogo. Enquanto isso o garoto estava sorrindo astuciosamente concordando com as palavras daquela garota. O jovem gritou para si mesmo notando que essa garota era ainda mais bonita do jogo. O protagonista só não entendia o porquê precisavam estar em uma reunião estúpida. De repente ele congelou quando ouviu sobre o relatório de dados do lançamento. O jovem nota que aquela mulher não soava como um personagem criado pelo jogo. Ele começou a explodir em gotas de suor frio enquanto olhava para aquelas lindas garotas. De repente o monstrinho azul subiu e disse a todos para se levantarem. Quando entrou na sala acompanhado daquela bela garota, o monstrinho gritou alto que Sua Majestade o Senhor do Inferno tinha chegado. Zan sentou na mesa e olhou para as pessoas sentadas atrás dela. O garoto concluiu para si mesmo que aquela atmosfera era muito estranha. De repente aquela linda menina puxou as sobrancelhas e perguntou aos monstros sentados com uma voz muito insatisfeita onde estavam os imperadores diabos dos 4 países. Ficando cada vez mais irritada, a menina perguntou por que apenas os assistentes tinham vindo aqui, ao que um homem severo musculoso e com chifres levantou a mão acima da mesa e informou que seus imperadores diabos estavam muito ocupados. Então eles não tinham tempo livre para vir a essa reunião, e foi por isso que enviaram seus assistentes. O homem com chifres notou que o Senhor do Inferno, ao contrário de seus imperadores diabos, fica no palácio todos os dias. Ao ouvir isso a menina ficou ainda mais irritada e gritou de indignação, perguntando como esse assistente ousa se dirigir a Sua Majestade o Senhor do Inferno de tal maneira. Zan interrompe abruptamente a briga cruzando as mãos perto da boca e fez uma expressão assustadora em seu rosto, e então na mesma voz assustadora ele falou a ele que o assunto era muito urgente, então deveriam começar a reunião. Interiormente o protagonista tremia terrivelmente de medo e pediu a esses monstros que não brigassem, mas que imediatamente abrissem uma reunião e começassem a falar sobre o caso. Ouvindo a voz do prota, os imperadores congelaram em choque e esbugalharam os olhos, examinando cuidadosamente o Senhor do Inferno.
O assistente do Diabo Oriental estava completamente coberto de gotas de suor frio, pois notou que o Senhor do Inferno está muito calmo hoje, que nem parece o mesmo. O assistente do Diabo Oriental concluiu para si mesmo que o Senhor do Inferno não podia se irritar, o que significa que ele se tornou ainda mais calculista. Ele imediatamente prometeu a si mesmo que, quando voltasse, definitivamente teria que avisar o Imperador Diabo para que ele também fosse mais cuidadoso. Foi neste momento que o holograma no meio da mesa de conferência começou a mostrar fotos dos jogadores deste jogo. A voz no holograma também informou que se passaram apenas 3 meses desde o início do teste aberto do jogo e já entraram 3 milhões de usuários. Além disso, a voz do holograma notou que esses jogadores ainda não entendiam, mas estavam na vida após o fim, ou seja, renasceram. A voz do holograma também notou que era óbvio que eles haviam feito grandes progressos na transformação, e começou a explicar que o mecanismo é projetado de tal forma que sempre que um jogador é ferido em batalha, seja uma batalha entre jogadores ou uma batalha contra um de seus demônios, o jogador perde energia que é absorvida pela vida após o fim. A voz do holograma também esclareceu que eles controlam propositalmente a quantidade de energia absorvida. Depois de se lesionar, o jogador se sente apenas cansado para que suas vidas não estejam em perigo. Depois de mostrar mais algumas fotos no holograma, a voz anunciou que, de acordo com as qualificações da força, a partir da primeira camada do submundo, a habilidade de luta dos monstros aumenta para que eles possam continuar a coletar a energia de jogadores de nível superior. Depois de mostrar imagens dos espíritos da pobreza, a voz informou que quando o jogador assassina seu monstro, ele renasce no poço de renascimento contínuo, e pode ser reintroduzido em um novo jogo a qualquer momento. Depois disso, a primeira, segunda e terceira camadas do submundo apareceram no holograma. A voz imediatamente começou a relatar que até agora 3% dos jogadores já haviam entrado na terceira camada do submundo, 43% entraram na segunda camada do submundo, e 54% dos jogadores ainda estão na primeira camada do submundo. Aquela linda menina olhou para os papéis e, expressando a voz do holograma, relatou que acima é um resumo da situação atual. Depois disso, ela relatou que as 5 camadas do inferno estão sob a proteção do Imperador Diabo Oriental. Então ela vai deixar seu representante relatar a situação específica, esticando os lábios em um sorriso. O assistente do Diabo Oriental disse que não sabia por onde começar, então ele pediu ao Senhor do Inferno Zan perguntar tudo o que ele queria saber. O protagonista permaneceu naquela posição assustadora e ficou em silêncio por um tempo. O assistente encheu os olhos de horror e foi coberto com grandes gotas de frio. Ele se perguntou se Sua Alteza estava realmente o intimidando. O coração do assistente começou a bater furiosamente enquanto que o olhar branco e brilhante das órbitas oculares de Zan parecia examiná-lo. O protagonista também começou a se preocupar, percebendo que aquela era uma pressão muito assustadora. Neste momento, Zan estava coberto com gotas de suor frio em sua alma e franziu as sobrancelhas, se perguntando se isso realmente não era um jogo, mas um verdadeiro inferno. Todos os personagens e até mesmo o chefe são demônios reais. Olhando para os olhos vermelhos brilhantes e assustadores desses assistentes dos imperadores do diabo, o protagonista concluiu que o corpo onde ele foi parar também era real. A moça abriu a boca surpreso e perguntou a si mesma se Sua Majestade o Rei Yama estava cansado, porque lhe parece que algo está errado com ele. O assistente do Diabo Oriental levantou-se de seu assento e olhou inseguro para Zan. Então ele disse que desde que o Senhor do Inferno não tinha perguntas, ele começaria a se preparar para a partida. Depois disso, o assistente do Diabo Oriental relatou que há muitos jogadores novatos na prisão agora. Então ele vai colher uma onda de vitalidade no Vale do Pêssego. O assistente do Diabo Oriental anunciou que se despediria. Neste momento, o protagonista levantou a voz e perguntou ao assistente se era verdade que coletar a energia dos jogadores não prejudica suas vidas. O assistente congelou abruptamente e foi coberto com transpiração. O protagonista, piscando seus olhos azuis brilhantes, perguntou por que alguns jogadores caíram no esquecimento depois de coletarem sua energia. Naquele momento, o protagonista entendeu por que aquele caso havia acontecido. O assistente do Diabo Oriental ficou completamente nervoso e começou a gesticular enquanto gritava alto que não entendia o que o Senhor do Inferno estava falando. Colocando os braços para os lados, o homem começou a gritar que o protagonista havia desenvolvido o jogo ele mesmo.
E no caso o assistente era apenas um aprendiz. No mesmo momento a bela garota apontou o dedo indicador para aquele assistente do Diabo Oriental e anunciou que todos os jogadores estavam nos territórios e estão sob a jurisdição dele. Então ela começou a perguntar ao assistente o que eles estavam fazendo com aqueles jogadores, a garota continuando a apontar o dedo indicador para o assistente e perguntou como esses demônios ousaram desobedecer a ordem. Ela diz que o protagonista advertiu repetidamente que não se deve absorver muita energia para evitar o medo das pessoas vivas. O assistente de repente pulou sobre a mesa e então começou a se aproximar da garota gritando que ele é um general de demônios e ela é apenas uma empregada. Depois ele perguntou como a garota ousava gritar com ele. O protagonista ficou paralisado nessa situação e seus olhos abruptamente se iluminaram com uma luz vermelha brilhante e o jovem sentiu o perigo do demônio da destruição e logo duas placas do sistema com informações sobre ele apareceram. A primeira dessas tábuas do sistema relatou que era um general de demônios que pertence ao acampamento do Imperador Diabo Oriental. A área de comando do demônio é limitada à primeira camada. Também foi escrito que esse demônio da destruição tem o nível 15, o segundo. Tablet informou que o número de vidas do demônio da destruição no momento é de 4.500, o poder de ataque do demônio de destruição era de 450, e a armadura era de 400. No entanto, a resistência à força espiritual foi de apenas 200 unidades. Ele também escreveu sobre a habilidade de destruição do demônio chamada Esmagar, que consistia no fato de que ao bater no chão, esse general demônio tira 90% da força vital dos jogadores no chão dentro de um raio de 300 metros, e o tempo de reversão de habilidades é de apenas 5 segundos. Além de tudo isso, o sistema notou que o ponto fraco do demônio da destruição é o joelho. O protagonista, depois de terminar de ler as informações sobre o assistente, começou a observar que era muito legal que o Senhor do Inferno pudesse ver as características e fraquezas de outras criaturas. Nesse momento o diabo correu para atacar, mas a garota, com a ajuda de sua energia rosa brilhante, bloqueou o ataque daquele demônio da destruição, e o rapidamente o jogou sobre a mesa. A menina o ameaçou com suas garras e o demônio da destruição começou a gritar algo em voz trêmula, mas ela o interrompeu abruptamente e em alta voz, confiante, informou que o homem representou uma ameaça para Sua Majestade, então agora deve ser punido. No entanto, o protagonista levantou a voz e anunciou que a reunião estava encerrada. A menina franzindo a testa e olhou para seu rei com surpresa e desagrado. Alguns momentos depois An já estava andando pelo corredor com os olhos fechados e se perguntando o que deveria fazer porque o problema é muito sério. A mulher imediatamente saiu atrás dele e começou a perguntar a Sua Majestade para onde ele estava indo. O cara virou e disse que só queria dar uma volta, e então perguntou àquela garota se eles tinham alguma coisa. Ela sorriu docemente e estendeu a mão à Sua Alteza dizendo que ele deveria ser surpreendido, então avisou que era hora do banho. Alguns instantes depois, o protagonista se encontrou nas fontes termais cercado por um bando de garotas que estavam dizendo que ele tinha feito um bom trabalho. Zan deu uma olhada mais de perto e viu as placas do sistema. O nariz dele imediatamente espirraram uma fonte de líquido vermelho. O próprio jovem acenou com a mão e disse que foi um trabalho fácil. O homem estava envergonhado com a beleza dessas meninas. Então ele começou a se perguntar por que essas meninas não tinham nenhuma característica mas apenas alguns números estranhos. Imediatamente a líder apareceu e perguntou àquelas meninas por que elas ainda não ajudaram Sua Majestade. As meninas imediatamente obedeceram e cercaram o jovem. A líder saiu apenas com uma toalha e relatou que o rei Ama vinha trabalhando duro ultimamente, então após o banho ele deve descansar adequadamente. O jovem, ao ver a garota, caiu no chão novamente jorrando um líquido vermelho brilhante de seu nariz. Ela animadamente o chamou de Sua Majestade. Mas de repente, uma mensagem do sistema apareceu na frente dos olhos de Zan avisando que ele estava de volta no jogo. O protagonista foi novamente transferido e se encontrou no meio dos outros jogadores. Ele se sentou no chão e olhou ao redor surpreso. O sistema imediatamente piscou um lembrete do sistema de que Zan foi ressuscitado na Vila Novata, então o jogo pede para ele desfrutar de sua aventura. Há um tempo, Zan e seu melhor amigo chamado Luzi Feng estavam andando pela rua. Feng sorriu amplamente e perguntou ao prota se ele sabia sobre o jogo chamado Rei do Inferno. O amigo acrescenta que este jogo tem sido muito popular ultimamente.
O protagonista riu e relatou que tinha ouvido falar sobre este jogo, mas diz que este jogo não inspira confiança nele já que pode ser jogado absolutamente de graça. Em seguida ele deu um soco na cabeça de Feng com o punho e disse a ele em uma voz severa para não agir precipitadamente porque esse capacete estava emitindo radiação e era prejudicial à saúde. O amigo Feng solta uma leve lágrima e virou para Zan dizendo que os testes haviam começado recentemente. Feng disse com tristeza em sua voz que era um pecado perder. Alguns dias depois, uma mulher gritava alto e chamava pelo filho que estava sendo levado em uma maca para uma ambulância. Algum tempo depois, Zan foi ao hospital e viu que a mãe de Feng estava sentada no corredor do hospital e cobrindo o rosto com as mãos. O médico relatou que um especialista examinou Feng 3 vezes mas não encontrou a causa do coma. O doutor disse que só falta esperar Feng acordar, por isso a mãe precisa se preparar psicologicamente. A mulher gritou forte e muito alto através de lágrimas sobre quantas vezes ela havia dito Feng para não ser viciado em jogos. O protagonista escutando isso franziu as sobrancelhas em choque. A mãe continuou a gritar que Feng estava sentado com capacete o dia todo, ele nem sabia como descansar. O protagonista se perguntou por que seu amado amigo Feng entrou em coma por causa do jogo. Já em seu quarto, Zan segura o capacete nas mãos e decidiu confiante que tinha que descobrir a verdade. Depois de colocar seu capacete ele entrou na aldeia dos recém-chegados. Depois de olhar ao redor ele imediatamente correu para algum lugar. Naquele momento ele pensou consigo mesmo que não se trata de um jogo, mas de uma armadilha, e acredita que os desenvolvedores deste jogo estavam caçando a força vital das pessoas, então não era surpresa que os jogadores nas redes escrevam sobre o cansaço após o jogo. Ele entendeu por que os jogadores foram incapacitados à força após terem sido assassinados. De repente o jovem parou e começou a ficar coberto de gotas de suor frio. O protagonista violentamente começou a perguntar por que ele foi abatido mas não foi desconectado do jogo. Neste momento uma garota estava correndo e gritou para ele não atrapalhar e deixá-la passar. De repente os sapatos daquela menina se iluminaram com uma luz brilhante e ela pulou sobre o jovem. Zan naquele momento congelou em choque e abriu a boca ligeiramente. Depois de pular a garota olhou para Zan com desagradado. Ela disse ao jovem que ele estava no caminho. Em seguida seus sapatos se iluminaram com uma luz roxa e ela correu muito rápido novamente. Os outros 2 jogadores olharam para a menina surpresos. Um deles ficou surpreso ao dizer que aquela moça ainda não tinha conseguido sair da aldeia dos principiantes, mas ela já tinha começado a usar uma roupa importante. O segundo rapaz perguntou se era verdade que aqueles sapatos corredores só tinham nos livros. Aqueles rapazes continuaram a discutir sobre os sapatos daquela menina. Um desses jogadores informou ao amigo que havia examinado o livro de referência e descobriu que munições tão escassas haviam sido compradas apenas 10 vezes. O amigo felizmente notou que aquela garota era rica. O primeiro rapaz fez uma expressão cética no rosto e perguntou ao amigo por quê. Ele decidiu que aquela garota em particular tinha comprado para si mesma. O protagonista disse que precisava urgentemente entrar nesse local. Depois de um certo período de tempo o jovem chegou à floresta. Depois de encontrar um pequeno monstro, ele rapidamente lidou com isso decapitando o monstro com apenas um aceno de sua espada. Vendo o monstro desaparecer no espaço e tesouros aparecerem em seu lugar, não pensou que primeiro ele deveria se apressar para a Vale do Pêssego e parar o assistente do demônio. O protagonista começa a lembrar das palavras do demônio da destruição. O Imperador Diabo estava planejando enviar seu assistente para o Vale do Pêssego em 3 dias para a colheita de energia. Zan percebeu que ele nem sabia o que era a colheita. Então perguntou mentalmente se Feng havia caído sob a colheita e era por isso que ele estava em coma. Neste momento o sistema destacou uma placa azul parabenizando que o jovem havia recebido um osso selvagem na quantidade de 2 pedaços. Zan apertando esses ossos em sua mão concluiu que se pudesse avançar mas no submundo ele definitivamente seria capaz de obter ainda mais informações. Depois disso o protagonista abriu a pequena tela azul do sistema e pressionou o botão salvar com o dedo indicador. Uma placa vermelha brilhante do sistema apareceu com uma notificação de que havia ocorrido um erro. Um pouco mais abaixo foi escrito que um erro desconhecido havia ocorrido. Então o sistema pede a Zan para entrar em contato com o administrador para corrigir o problema. Depois de ler tudo isso, o jovem saiu dizendo que nada aqui estava funcionando. Então ele não poderia nem sobreviver e nem ir de base.
Zan não pode sair do jogo de forma alguma, empurrando esse sistema para longe. O garoto sorriu ligeiramente e concluiu que esse bug deve estar além das expectativas do demônio da destruição que estava na reunião. O protagonista também acredita que o rei não tem ideia da sua existência, mas o jovem sabe de todos os seus planos. Ele notou que era muito emocionante fazer uma conspiração para derrubar o submundo. De repente o cara ouviu um grito muito alto e correu imediatamente em direção a eles. Nan se escondeu atrás de uma árvore e viu aquela garota de sapatos caros cercada por 4 monstros de lama escondidos. O jovem a reconheceu como a menina com habilidades financeiras. A garota estava muito assustada e coberta de suor. Zan nesse momento concluiu que a masmorra era realmente insaciável porque absorve a energia vital dos jogadores. De repente a garota gritou alto e em seguida com apenas um balanço de sua espada ela decapitou os monstros de lama. No entanto, aquele demônio do pântano do 3º nível literalmente cresceu de volta em seu corpo, e um segundo depois ele voltou a atacar, o protagonista observando por trás da árvore. Sorriu calorosamente concluindo que aparentemente essa garota não havia conhecido esses monstros antes. Zan lembrou que ele também provou muito amargor no início. A mulher continua lutando com aqueles demônios inundados do 3º nível. Ela já estava inchando de irritação e fadiga, então ela gritou em voz alta perguntando que tipo de jogo terrível era esse. E por que o dano não passava por esses demônios do pântano? A menina chamada Shen começou a se perguntar se o que estava faltando era dinheiro e adereços. Enquanto isso o protagonista estava em uma pose pensando que se pudesse abraçar a canela daquela menina seria muito útil para aventuras futuras. Zan decidiu firmemente em sua mente que ele só precisava encontrar uma oportunidade para fazer Shen ficar em dívida, depois de ver como os demônios do pântano do 3º nível atacaram Shen. O protagonista lembrou que antes da batalha com os monstros ele recebeu um cristal de sola de gelo. Ele não pensou de forma alguma que este cristal seria útil para ele. O jovem sorriu e segurou o cristal cintilante acima de sua cabeça. O sistema imediatamente piscou um sinal com informações sobre esse cristal de alma de gelo, cujas propriedades é transformar qualquer arma em um ataque de atributo de gelo por um curto período de tempo e obter um efeito de aumento de 10%, mas não pode ser reutilizado. Então o protagonista tomou sua decisão. Ele rapidamente correu em direção a Shen e gritou alto para que aqueles monstros do pântano deixarem ela em paz. Shen estava com lágrimas nos olhos e tentou escapar das garras desses demônios do pântano. De repente, o rei ouviu a voz de alguém se dirigindo a ele como Sua Alteza e pedindo que acordasse. O rei abriu os olhos em choque percebendo lentamente que ele havia retornado ao seu corpo. A líder estava novamente ajoelhada ao lado da cama de Sua Alteza e perguntando se ele estava bem. 2 outras meninas preocupadas relataram que o rei Yama desmaiou repentinamente, e as deixou muito preocupada. O rei Yama levantou-se abruptamente de sua cama e perguntou à líder se os imperadores do diabo já haviam chegado, mas ela respondeu com uma voz incerta que eles já haviam partido. Ao ouvir isso sua majestade imediatamente voou em fúria e gritou alto porque aqueles imperadores do diabo já haviam deixado o local. O rei Yama então começou a gritar perguntando quem permitiu que esses monstros saíssem sem que ele tivesse começado a reunião. Ficando ainda mais irritado o rei gritou alto perguntando se era uma rebelião contra ele. As meninas demônios ficaram assustadas e imediatamente caíram de joelhos começando a se curvar. A líder fala que o rei estava pessoalmente na reunião, então ela questiona em uma voz incerta se ele realmente não lembra. A garota de óculos com uma expressão preocupada em seu rosto se virou para Sua Alteza e perguntou se ele estava realmente bem. A menina perguntou ao rei se ela deveria chamar o Dr. Xiao Ming para um exame. O rei Yama avançou e disse com firmeza que não era necessário fazer isso. Então ele ordenou que aquelas meninas se ajoelhassem, ao que elas obedeceram obedientemente. O rei, lançando um olhar na direção daquelas demoníacas, concluiu que algo estava errado e algo estranho havia acontecido com seu corpo. Enquanto ele continuava a olhar para aquelas garotas, ele se perguntou se isso era realmente culpa delas. Enquanto isso, o protagonista atacou os demônios do pântano, fazendo com que cada parte deles se transformasse em cristal. Zen então bateu seu punho nesses cristais e os quebrou em pequenos pedaços. Shen sentou-se na grama e se surpreendeu com a forma como Zan lidou com aquilo.
De repente o sistema piscou um sinal notificando que o efeito da sola de gelo cristal havia acabado. O protagonista olhou para os demônios do pântano extremamente irritados, pensando para si mesmo que esse cristal não funciona por muito tempo. Momentos depois 4 demônios do pântano muito malignos cercaram Zan. De repente Shen gritou para ele ficar de lado. O jovem olhou para cima e viu a mulher pulando com um cristal na mão prestes a atacar afundando no chão. Shen abruptamente atingiu o cristal no chão e construiu uma parede em torno de si mesmo a partir de uma pilha de cristais afiados e enormes que estavam presos dentro deles. Depois de terminar com esses monstros, a garota respirou aliviada e relatou que se ela soubesse anteriormente que o gelo funcionaria contra esses demônios do pântano, ela não teria que se esforçar tanto. O protagonista lembrou cuidadosamente que estava escrito no sistema que este cristal de gelo supremo tem um preço de 2.500 moedas. Ele estava tentando puxar um cabo para fora do bloco de cristal com as mãos trêmulas, e disse que esse era realmente o poder do dinheiro. Shen se aproximou de Zan e perguntou surpresa como o jovem sabia que os ataques de gelo eram eficazes contra monstros do pântano. O protagonista olhou para Shen por um segundo e então abruptamente bateu as mãos na espada forçando-a a empurrar para fora da rocha de cristal. Então ele começou a contar que há um jogador na Vila dos Iniciantes vendendo um livreto de estratégia, que contém estratégias para conter fantasmas selvagens. Ele também disse que descreve as maneiras pelas quais você pode derrotar monstros novatos. Ao ouvir isso, Shen pegou o mesmo folheto e em uma voz surpresa anunciou que ela não tinha ideia de que ela tinha comprado este guia ela mesma. Então Shen cruzou as mãos na frente dela e perguntou a Zan onde ela pode realmente encontrar um grande aglomerado desses monstros, e se há alguma dica sobre isso. O protagonista já havia tirado sua espada da rocha de cristal e a jogado sobre seu ombro. Ele diz que ele não comprou aquele folheto, mas apenas olhou quando o personagem não jogador mostrou, apontando seus dedos médio e indicador em direção à sua têmpora. Zan abriu um leve sorriso e relatou que a cabeça é a principal fonte de sua força, então ele pode se lembrar de tudo em um relance. Neste momento a garota estava olhando para Zan pensando consigo mesma sobre o quão legal ele era. O protagonista abruptamente virou o calcanhar e acenou um adeus a Shen dizendo que ele estava indo. O jovem ainda aconselhou a garota a terminar tudo cedo e não ficar aqui até tarde. Shen começou a chamar baixinho, mas como não obteve respostas ela decidiu gritar. A garota perguntou se Zan poderia se juntar a ela. O protagonista parou e sorriu percebendo que tudo tinha corrido de acordo com o planejado. Assim que virou em direção à garota ele percebeu que ela estava com uma expressão suplicante. Shen explicou que ela já estava neste jogo há 3 dias, mas ainda não consegue sair da floresta da Vila dos Aprendizes. A garota disse em uma voz incerta que se ele a levasse ela ficaria muito grata. Zan depois de pegar em sua orelha relatou que estava acostumado a ser sozinho, então por que ele deveria assumir um fardo? O jovem também perguntou como a garota iria pagá-lo. Zan depois disso começou a esfregar os dedos um contra o outro, afirmando que ele precisava de dinheiro. Shen abriu a boca em choque por um segundo, mas depois abriu um largo sorriso e anunciou que tinha dinheiro. Depois de despejar vários cristais de joias, chicote, dinamite e outras guloseimas no chão, Shen o convidou para olhar para todos esses itens. Ela fala que havia comprado todos esses itens na aldeia de noviços, então se Zan precisasse de algo o jovem poderia levar a qualquer momento. O personagem principal, depois de examinar todos esses itens, encheu os olhos de surpresa e disse com descrença em sua voz que Shen definitivamente os comprou ilegalmente, mas ele conclui que não precisava de coisas tão estranhas. De repente a garota correu até Zan e agarrou sua mão o chamando de irmão mais novo e pedindo que ele a levasse. O protagonista sorriu discretamente por dentro. Shen diz em particular que ela não tem outra escolha. Então ela virou e perguntou se o protagonista sabia quantas pessoas estavam dispostas a jogar com ela de graça. Zan neste momento começou a se libertar do abraço apertado de Shen perguntando se ela definitivamente não era um homem cabeludo na realidade. A garota gritou alto dizendo que não. De repente tudo tremeu e o chão começou a rachar. Shen imediatamente começou a perguntar em voz alta o que tinha acontecido e se era um terremoto. A garota erguendo a cabeça para o céu e gritou alto que algo havia aparecido ali. Eles começam a ver uma enorme faixa vermelha entrando na floresta. Shen está em
Grande choque perguntou com um grito na voz o que era aquilo. O protagonista olhou cuidadosamente para esse raio vermelho e abriu um sorriso, lembrando silenciosamente que neste momento, neste lugar de repente ia mudar. Então ele rapidamente pegou a mão de Shen e correu. A menina só conseguiu fazer um som de surpresas. An pensou consigo mesmo que apenas alguém com o 5º nível pode desafiar eventos com confiança e receber prêmios. Mas se há uma pessoa com um armazém de armas, então vale a pena tentar lutar. Pensando em tudo isso, o jovem sorriu sorrateiramente. Shen não tinha muita reação e só corria atrás dele em direção desconhecida. Neste momento, 3 jovens estavam nas proximidades da entrada do lendário épico Kai. O jogador com o apelido Bonito apenas se levantou e sorriu, enquanto o jogador com o apelido Esperança ajustou seus óculos. Seu amigo com o apelido Super Carro começou a animar seus amigos dizendo que dessa vez eles vão conseguir limpar a masmorra. De repente alguém gritou pedindo a esses jovens no portal que tivessem cuidado. No mesmo momento esses jogadores se viraram e viram 3 bananas turbinadas voando contra eles. Imediatamente apareceu uma placa onde o sistema também notou que essas bananas turbinadas aumentavam a velocidade dos jogadores em 10%. Além disso, a casca dessas bananas pode ser usada para atacar, já que os oponentes receberão 100% dos danos no deslizamento além de dano de humilhação. Em um instante os 3 amigos caíram no chão perdendo 1 ponto de saúde cada. O homem de roupa laranja xingou de idiotas. Em seguida ele perguntou como puderam usar cascas de banana para faça um ataque furtivo. Zan neste momento estava segurando a mão de Shen enquanto comia banana e corria muito rápido. O jovem segurava pelo menos cerca de 7 bananas em sua boca. Quando Zan e Shen correram para o portal da masmorra, todos os jogadores receberam uma notificação do sistema de que jogadores haviam entrado, então o portal está temporariamente fechado. Depois disso, o sistema escreveu que o tempo da próxima abertura deste portal ainda é desconhecido. O homem bateu os punhos no chão e gritou alto em desagrado, gritando que tinham perdido a masmorra que abre uma vez a cada 10 dias. Esperança informou que eles não deveriam se preocupar, porque Zan e Shen não possuem níveis muito altos, então eles nunca passarão. A Esperança sugeriu a seus amigos que eles apenas esperassem pelo casal sair e depois lidam com eles. O super carro, já coberto de correntes de lágrimas salgadas, estendeu os braços para os lados e notou que se Zan e Shen passassem, eles levariam todos os tesouros pertencentes a eles. Ouvindo isso, o carinha riu alto e repetiu novamente que eles nunca passariam. Então ele virou para o seu amigo e presumiu que ele aparentemente nunca deve ter lido o guia. O homem abre a janela do sistema com um mapa da área. Ele relatou que havia apenas 5 masmorras perto da vila de iniciantes divididas em coragem, combate, poder, engenhosidade, velocidade e sorte. O homem de óculos começou a explicar que os 4 primeiros são claros, já que os testes correspondem ao nível dos jogadores e a dificuldade de passe é baixa e não há nada de especial na recompensa. Ele se concentrou na masmorra chamada sorte porque é completamente diferente. Essa masmorra está completamente ligada à sorte. Depois disso o cara começou a falar sobre o fato de que os monstros nessa masmorra da sorte aparecem aleatoriamente todas as vezes. Além disso, suas propriedades são exatamente o oposto. Então o cara disse que para vencer eles precisam de armas adequadas. Depois ele acrescentou que mesmo que você tenha a sorte de entrar nesta masmorra, você precisa derrotar 3 monstros aleatórios para completá-la. Cruzando as mãos na frente dele, o Esperança sorriu sorrateiramente e relatou que todas as armas da aldeia de noviços eram inadequadas. Além disso, mesmo que você possa encontrar uma arma rara de um dos 5 elementos, ainda assim não vai ajudar. Ele concluiu que essa é a razão pela qual ele se juntou a esses jogadores, porque pelo menos 3 pessoas podem passar por isso. A visão e suas armas são apenas diferentes. O homem de óculos notou que eles ainda têm chance de vencer se forem juntos. Enquanto isso, o protagonista estava contemplando o monstro pensativamente. Shen ficou encantada vendo que esse monstro tem um atributo dourado. Ela disse entusiasticamente que era a primeira vez que ela tinha visto um monstro de nível tão alto. A garota, depois de passar a mão no cabelo, acrescentou que o jogo não era mal feito, até o design do personagem foi bem adequado. O protagonista, percebendo a reação da garota, diz mentalmente que ela ficaria com medo se descobrisse que na verdade é um verdadeiro monstro do inferno.
O protagonista, saindo de seus pensamentos, virou-se para Shen e informou que se eles quisessem passar por esta masmorra, então eles teriam que começar a restringir as habilidades. O jovem disse também que ia ficar atrás e apoiá-la. Ele então esclareceu que depois de passar eles dividiriam a experiência ao meio, e a garota levantou as mãos em alegria, imediatamente concordando. Momentos depois, Shen ficou diante de uma pilha de sacos, caixas e armaduras com jarros. O protagonista pegou uma espada e correu para atacar, simultaneamente gritando palavras para a garota se concentrar em sua entrada. Quando a espada de Zan começou a ser coberta com línguas brilhantes de fogo, o sistema imediatamente piscou uma notificação com informações sobre essa espada flamejante, onde foi escrito que esta era uma arma de elemento de fogo e 100% de dano foi infligido à proteção do elemento dourado. Assim que o enorme monstro de atributo dourado estava prestes a atacar Zan, o jovem imediatamente contra-atacou em resposta, observando simultaneamente que se tratava de uma boa arma e muito melhor do que sua marca de fogo anterior. Alguns instantes depois, o sistema piscou um sinal avisando que o primeiro teste dos 3 havia sido passado. Depois disso, um monstro com um atributo terra apareceu de repente atrás das costas de Zan. O protagonista, sentindo o movimento por trás, foi ligeiramente coberto de gotas de suor frio e gritou agudamente, pedindo a Shen para entregar as vinhas do trovão depressa. A garota prontamente jogou as vinhas do trovão, vendo como ela quase tinha chegado àquele monstro do atributo terra. Zan fez uma observação para si mesmo que a vinha do trovão tinha uma velocidade muito alta. O próprio monstro do atributo terra continuou neste momento tentando atacar Zan, que segurava sua espada flamejante com suas mãos. Depois de apenas uma fração de segundo, a videira do trovão alcançou o monstro com o atributo terra e imediatamente explodiu, cobrindo esse monstro com energia verde brilhante. No mesmo segundo, o sistema piscou uma placa notificando que a videira é um instrumento do atributo da árvore. Portanto, um dano adicional de 100% é infligido ao elemento terra. Quando a fumaça de energia brilhante se dissipa, o protagonista viu como o monstro com o atributo terra se enroscou naquela videira e não se moveu mais. Zan respira um suspiro de alívio e viu outro sinal do sistema com uma notificação falando que eles haviam passado em 2 dos 3 testes de masmorra. O protagonista balança a cabeça de um lado para o outro. Ele se perguntou em voz alta qual o terceiro monstro ele encontraria. Literalmente em um instante, as pernas do garoto e sua espada foram abruptamente e repentinamente cobertas com uma espessa camada de gelos. Não olhou para cima surpreso e viu o monstro final desta masmorra na forma de uma garota fofa com o atributo de água. Depois de alguns momentos, Shen xingou alto dizendo que aquele monstro estava à sua frente. O protagonista já estava completamente coberta por uma espessa camada de gelo a essa altura. No entanto, um forte estalo foi subitamente ouvido e o garoto imediatamente saiu do gelo, dizendo que não havia necessidade de se preocupar. Zan, tendo se libertado completamente do gelo, ele sorriu e relatou que sua única armadura acabou tendo um atributo de terra. Depois disso, piscando sua armadura, ele notou, com um sorriso em seu rosto, que aparentemente a própria rainha da sorte estava dizendo para eles passarem por essa masmorra. O sistema neste momento mostrou uma placa com informações sobre essa armadura. Era uma couraça com padrão de ruína, cuja habilidade passiva é de 40% de chance de ser imune a ataques de água. O sistema também informou que o tempo de recuperação é de 10 minutos. De repente, o jovem colocou a mão na frente dele e deu um soco no peito daquele monstro de atributo de água. O monstro imediatamente começou a rachar e a água jorrou dessas rachaduras. O garoto ficou muito feliz ao perceber que tinha dado certo. De repente, um grande esqueleto rasgou o espaço e fez um grande buraco. Passando por esse buraco, ele olhou para Zan e com um sorriso no rosto o parabenizou por passar no teste. Após essas palavras, o sistema piscou um sinal notificando que Zan e Shen haviam recebido uma recompensa de 1000 pontos de experiência. O protagonista, após receber pontos de experiência, ele imediatamente subiu do 4º para o 8º nível, enquanto a Shen foi do 2º nível para o 7º. Quando a garota percebeu que havia chegado ao 7º, ela imediatamente gritou de felicidade. Depois disso, o sistema notificou que Shen e Zan receberam os itens. A primeira foi uma espada rápida que pode ser melhorada. O ataque desta lâmina é de 30 unidades. A habilidade ativa dessa lâmina é que ela aumenta a velocidade de movimento em 100% por 15 segundos. Depois disso, o sistema mostrava outro sinal com informações sobre o item, ou melhor,
sobre um acessório chamado Anel de Desaparecimento. A habilidade é que este anel aumenta a resistência mágica em 20% e também pode se tornar invisível por 5 minutos. Mas a velocidade de movimento será reduzida em 50%. Em seguida o sistema apresentou informações sobre o equipamento chamado de Coroa da Fênix, que é um dos 6 itens do conjunto Pássaro Escarlate, proteção de 10% e tem 30% de chance de rejeitar ataques. O protagonista fez uma expressão séria e disse à garota que ele pegaria essa lâmina e ela poderia ficar com as outras 2. Shen pegou a coroa da Fênix em suas mãos e a examinou cuidadosamente. Então ela lembrou que a coroa Fênix faz parte do conjunto. Ela perguntou onde poderia comprar o resto das peças. Zanryu notou que Shen é realmente muito rica, mas explica que o equipamento encontrado nesta masmorra é limitado, e é por isso que não está à venda em qualquer lugar. Shen franziu os lábios para dentro pesadamente e então começou a cutucar algo na janela azul do sistema com o dedo indicador. A garota diz que primeiro melhoraria seu desempenho. O protagonista coçou o queixo pensativamente e perguntou como a garota realmente iria colocar todos os seus pontos únicos em coragem. Ela acenou com a mão para dentro e confirmou dizendo que ela é um espadachim. Zan fortemente bateu na sua testa com a palma da mão dizendo que é como esperado, a garota realmente não sabe nada do jogo. Então o jovem anunciou que iria simplesmente explicar a Shen como é a mecânica de subir de nível no jogo, suspirando mais. Uma vez o protagonista começou a explicar que cada jogador começa com 100 pontos de experiência. A experiência necessária para subir de nível seria 0,5 vezes o número máximo de pontos de experiência. Isso significa que Shen precisa de 50 pontos para chegar ao segundo nível e em seguida 75 pontos para o terceiro nível. Depois disso ele começou a explicar que meio ponto de experiência para o primeiro nível recebe 3 pontos de potência única. Depois o jovem explicou que os 6 poderes mentais são a coragem, cujas características são 1 ponto de bravura ou força, assim como 5 pontos de vida, 5 de ataque e 5 de defesa. Zan também notou que os guerreiros recebem 10 pontos cada. A próxima força mental é a determinação ou saúde, onde 1 ponto equivale a 50 pontos de vida. A próxima é a força única, onde 1 ponto dela é igual a 10 pontos de resistência mágica. Zan também se concentrou no mago, onde um de seus pontos é igual a mais 10 pontos de ataque mágico, mais 10 pontos de vida e mais 10 de proteção do arqueiro. Esse poder mental também inclui o assassino, onde 1 ponto é igual a mais 3 de vida. A próxima força mental, de acordo com Zan, é precisamente a mente, onde 1 ponto de sentimento ou destreza é igual a mais 3 pontos de ataque, mais 3 de dano crítico e mais 5 de velocidade de movimento. O protagonista notou que se o arqueiro usar a mente há um aumento de 2 de ataque e 2 de velocidade. Se a única força é usada pelo assassino, então há um aumento de 2% no ataque e 5% na velocidade de movimento. O próximo é o guardião. Van disse que 1 ponto de um guardião, nosso defensor, equivale a mais 20 pontos de vida, 20 pontos de proteção e mais 5 de ataque. Neste caso é possível aumentar a chance de derrubar itens do chefe, mas apenas 1 ponto pode ser adicionado por nível. O jovem também falou sobre como você pode ativar uma habilidade de classe exclusiva nos níveis 10, 20, 40, 80 e 160. O Prota ergueu o dedo indicador na frente dele e diz que cada vez que você aumenta um nível, você ganha 3 pontos de poder da alma. Então o jogador decide que atributo adicionar ao poder da alma, diferentes atributos específicos para habilidades diferentes. O poder da alma desaparece após o uso, então você deve ter cuidado. Depois disso o protagonista colocou uma expressão séria e disse que apesar do fato de Shen ao ser uma espadachim, ela precisa levar em conta outras qualidades para ser desenvolvida de forma abrangente. Ele deu um exemplo. Se Shen elevasse sua força ao mais alto nível, ela se moveria em um ritmo de caracol. Portanto, ela poderia ser facilmente atacada por um arqueiro de longa distância. Depois de ouvir tudo isso, a garota fez uma expressão intrigada, percebendo como tudo era difícil. Já o protagonista fez uma expressão de desagrado em seu rosto, dizendo que então não importava mais com ela. O jovem decidiu em particular que era melhor se concentrar no poder de combate até o nível 15, então ele decidiu distribuir seus pontos em uma proporção de 2 para 1, de bravura, determinação e inteligência. O protagonista decidiu fazê-lo pela razão de que ele não sabe quais habilidades exclusivas seu personagem terá, então Zan decidiu esperar um pouco mais.
Em seguida o sistema destacou uma placa com a janela de status onde estava escrito que o personagem de Zan tem uma classe de espadachim do 8º nível e seus pontos de saúde são 675. O ataque é de 264 pontos e a defesa é de 245 pontos. O sistema também falou sobre o poder de proteção que é 3 pontos e a velocidade de 31 pontos. Havia também uma coisa diferente, o dano crítico é 2. Além de tudo isso, o sistema informou que Zan tem um novo título, que é chamado de Ridiculamente Pobre. O protagonista riu e notou que estava tudo bem. Imediatamente Shen acenou com a mão e anunciou alegremente que ela também havia terminado. A garota fala que embora Zan estivesse um nível acima dela, seu ataque e defesa ainda são superiores que as do garoto. Em seguida o sistema imediatamente destacou um sinal com a janela de status de sua personagem onde estava escrito que Shen tem uma classe de espadachim de 7º nível, com pontos de saúde na quantidade de 570, o ataque de Shen é de 300 pontos e sua defesa é de 290 pontos, o poder de defesa é de 3 pontos e sua velocidade é de 10 pontos. Além de tudo isso a garota tem 1% de dano crítico. Após um certo período de tempo na entrada da masmorra, o protagonista relatou que eles estavam adiando por muito tempo e agora eles devem se apressar. A garota imediatamente perguntou a Zan para onde eles estavam indo. De repente um dos jogadores gritou. Em seguida as pernas de Zan e Shen foram imediatamente cobertas com uma linha que impedia esses jovens de dar um passo. Zan imediatamente gritou alto que era uma emboscada. Nesse momento apareceram aqueles jogadores do início. Eles cruzaram suas armas e imediatamente tentaram atacar o casal, mas o protagonista abruptamente tirou sua espada e com apenas um balanço cometeu um duplo ataque. Enquanto Zan embainhava sua espada com uma expressão calma, Shen ficou surpresa com sua frieza. Um dos caras ficou aterrorizado e coberto de gotas de suor frio começou a rastejar para trás. Imaginando horrorizado que Zan havia cortado suas armas, o outro amigo encheu os olhos em choque e gritou perguntando como um jogador de 4º nível poderia fazer isso. Depois de olhar atentamente eles perceberam que Zan agora tem o nível 8, e Shen tem o 7º nível. Um deles gritou que esses caras conseguiram limpar aquela masmorra. O amigo imediatamente começou a chorar alto e soltou o ranho de seu nariz, gritando que eles não poderiam derrotar Zan e Shen. Em seguida o cara virou para o homem de óculos e começou a pedir para protegê-los. No entanto o cara fugiu gritando e com lágrimas nos olhos. O garota de óculos presumiu que os mágicos são os mais lentos e têm a menor proteção. Nesse momento o protagonista tirou sua espada cintilante e abriu um sorriso ficando em uma postura de luta. Ele fala que não tinha vontade de atacar outros jogadores, mas como esses caras atacaram ele e Shen primeiro, então não teria por que se segurar. Os caras escutaram isso e começaram a fugir. Depois gritaram olhando para trás com medo. Shen ficou parada e o xingou de covarde. Enquanto isso o protagonista rapidamente se moveu em direção àqueles jogadores fracos dizendo que mostraria como faz um espadachim. Depois de espancar os caras, o jovem colocou sua espada sobre seu ombro e abriu um sorriso se aproximando de Shen. Então ele imediatamente perguntou qual é o próximo passo e se ela vai continuar indo com ele ou não. A garota imediatamente desviou o olhar com vergonha. Disse em uma voz incerta que ele era muito bom, então ela gostaria de ir com ele. Depois de ouvir isso o jovem começou a se alongar e fazer outros vários exercícios de educação física, dizendo que então eles deveriam se apressar. Zan disse que eles precisavam chegar ao Vale da Flor de Pêssego antes do anoitecer. Nesse momento a garota estava olhando para ele muito irritavelmente o chamando de estúpido. O protagonista obviamente não escutou o que ela disse e falou que se a garota quisesse ele poderia desacelerar um pouco para ela acompanhar. Shen ao ouvir isso imediatamente riu e começou a ser coberto com energia rosa brilhante transformando a aparência de sua personagem. Após alguns momentos a garota mudou suas roupas e disse que Zank deveria querer acompanhá-la. Naquele momento o sistema piscou um sinal com uma notificação de que a roupa de Shen pode aumentar a velocidade de movimento do jogador em 15%. O protagonista assim que viu a garota congelou e foi levemente coberto de gotas de suor frio. Shen riu perguntando se o jovem estava impressionado com sua beleza. Ela escolheu cuidadosamente a roupa na loja para caso algum homem visse essa roupa, ele definitivamente ficasse animado.
Enquanto Shen pensava nisso, ela fez uma expressão inocente para Zan, mas o jovem colocou seu dedo mínimo em sua orelha e perguntou a Shen por que a garota comprou uma fantasia de assassino se ela é uma espadachim. A garota imediatamente mudou sua expressão para uma muito irritada e suas mãos tremiam de raiva. O protagonista passou a dizer que se Shen quisesse aumentar sua velocidade de movimento, ela poderia simplesmente comprar botas de tempestade ou amuleto de velocidade, estendendo seus braços para os lados. O garoto fez uma expressão inocente e disse que os assassinos poderiam aumentar sua resistência à mágica e sentimento se vestissem essa roupa, mas Shen só aumentaria seu movimento. A garota estava muito irritada, então gritou para ele fechar a boca e ir. Zanja, seguindo a silenciosa e insatisfeita Shen, ele cuidadosamente arqueou as sobrancelhas e esfregou o queixo com os dedos, concluindo em particular que Shen estava com raiva por causa da sedução fracassada, mas ele tem certeza que se ela fosse a última ele cederia. Então o garoto relembra as belezas do castelo do rei Yama. Ele também observou que isso não importava mais agora. Só de lembrar das garotas a saliva fluiu de sua boca e um fino fio de líquido vermelho jorrou de seu nariz. Depois de algum tempo, An perguntou surpresa que todos os jogadores estavam indo para o Vale das Flores de Pêssego. A garota riu e relatou que a notícia havia se espalhado de que itens raros apareceriam lá, então todos queriam obtê-los. Em seguida ela perguntou se Zan não sabia disso. O jovem respondeu que ele não estava realmente prestando atenção ao quadro de avisos. Ela questionou-o por que ele queria ir lá se não sabia desse evento. An respondeu em uma voz incerta que ele diria a ela. Quando chegar a hora certa, a garota, Shen ficou descontente e pediu ao garoto para parar de falar bobagens porque de qualquer maneira ela não precisa disso. Poucos momentos depois, quando Shen e Zan pisaram em terra firme, o jovem anunciou que eles finalmente estavam lá. Olhando para as belas árvores cor-de-rosa da montanha, o protagonista relatou que este é o Vale das Flores de Pêssego. A garota sugeriu que Zan se apressasse pois ela não quer que outros coletem tudo aqui. Mas o cara simplesmente sentou no chão e fechou os olhos respondendo a Shen com uma firme recusa. Ele falou que era a hora da pausa. Shen imediatamente gritou perguntando. Por que eles precisavam de uma pausa se eles já estão no Vale das Flores de Pêssego? Depois disso o protagonista abriu os olhos e olhou pensativo. Depois ele coçou o queixo com o dedo indicador e explicou que a maioria dos jogadores de alto nível deve estar lá e seu equipamento é muito pobre. Ou seja, se ele fosse seria basicamente se autodesviver, então é melhor esperar do lado de fora e observar. Shen depois de ouvir isso saltou abruptamente do chão e não escondeu completamente seu choque. Irritação. Ela questiona como o garoto sabe disso e perguntou se ele não precisava de todos esses itens. Zan acenou a mão com bastante calma e informou que eles só tinham equipamentos aleatórios, então eles dois não poderiam usá-lo de forma eficaz. O protagonista também relatou que estava com pressa de vir aqui, então ele não poderia atualizar seu equipamento na Vila Novata. O jovem disse que estava arrependido de não haver lojas aqui no Vale das Flores de Pêssego. Shen segura um pergaminho em suas mãos e faz uma expressão muito infeliz em seu rosto perguntando por que o jovem disse que não havia loja aqui. Em seguida a garota informou que agora daria uma olhada no mapa. Alguns momentos depois os olhos de Shen se transformaram em duas estrelas brilhantes. A menina entusiasticamente começou a gritar alto que havia uma loja localizada no local da montaria. Ela disse alegremente sobre o quão sortudos eles eram. Enquanto isso Zan estava sorrindo muito astuciosamente, dizendo mentalmente que a garota seguiu seu plano, estendendo os dedos indicador e médio em um gesto alegres. Zan notou por si mesmo quão inteligente ele era. Depois de algum tempo, os dois chegaram à loja. O vendedor esqueleto deu as boas-vindas e perguntou se o casal queria comprar equipamentos ou vender recursos. Shen respondeu em voz firme que eles queriam comprar equipamentos. Então pediu ao vendedor desta loja para mostrar tudo que ele tem em estoque. O esqueleto alegre imediatamente correu até um dos estandes e se ofereceu para olhar atrás de uma vitrine brilhante e cintilante. An e Shen imediatamente foram para a vitrine onde havia vários capacetes, pergaminhos, papéis ortográficos e outras coisas, incluindo uma espada dourada brilhante. Assim que Zan e Shen se aproximaram da exibição, o vendedor anunciou que estava dando 10 minutos para eles escolherem. O protagonista imediatamente começou a coletar uma enorme quantidade de papéis de feitiço, mas percebeu que na Vila Novata o feitiço de fogo é vendido por 50 moedas de ouro e aqui chega a 200 moedas. Depois disso Zan ficou indignado e disse que era apenas um roubo.
Por que uma moeda de ouro equivale a $1 na vida real? Ao ouvir isso, o vendedor imediatamente cruzou as mãos na frente dele em desagrado e com uma voz irritada chamou o protagonista de pobre e mandou ele voltar para a aldeia de noviços. Zhao olhou para a janela e ao mesmo tempo perguntou ao vendedor esqueleto fedorento o que ele tinha dito. Depois disso a garota entra em sua conta para ver quanto resta de dinheiro. Enquanto isso o protagonista continuava discutindo com o vendedor e perguntando se ele realmente achava que ele não iria vencê-lo. Então Zhao apontou o dedo indicador para o vendedor e gritou que iria acabar com ele. Enquanto isso a garota dizia mentalmente para Zhao não se preocupar porque ela iria comprar para ele. Nesse momento o vendedor recuou e disse que o protagonista deveria tentar bater nele. No entanto, eles foram interrompidos por um barulho do sistema, que estava informando que o saldo da conta de Shen era de 3 milhões de moedas de ouro. A garota disse calmamente que não tinha muita grana. O protagonista, ouvindo isso, congelou em choque e perguntou com uma voz trêmula sobre o que ela estava dizendo. O vendedor esqueleto abriu a mandíbula em choque e ficou em silêncio.